Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson, esse é o nosso segundo vídeo. No primeiro a gente falou um pouquinho sobre o que é ser professor, professor de língua estrangeira, e nesse momento a gente vai falar sobre o cronograma do curso e o plano de aula, que é, eu acho que o que dá mais medo, assim, quem está começando, como é que eu vou montar, como é que eu vou fazer meu cronograma, meu plano de aula, eu nunca montei, é a minha primeira vez, calma, que a gente vai disponibilizar alguns modelos. Não necessariamente tem que seguir a risca, não é uma receita, é um modelo para você poder montar o seu. Se você gostar, usa esse modelo aqui. Ele é bem aberto, dá para fazer várias coisas. Primeiro de tudo, a nova língua, para se desestrangerizar, vai ser aprendida para e na comunicação, sem se restringir apenas ao domínio de suas formas e do seu funcionamento enquanto sistema. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre ensino híbrido, e eu vou retomar bastante esse conceito de comunicação. Então, o nosso curso ele vai estar pautado sempre com abordagem comunicativa, com metodologias ativas. E aí, isso tudo para a gente pensar. Na hora de organizar o nosso curso, eu tenho aqui o meu aluno, uma fotinha até clichê de um estudante, e eu tenho que pensar que esse estudante, ele assiste filme, ele grava filmes, ele lê, ele conversa, ele escreve, ele viaja, ele faz várias ações com a língua estrangeira, que muitas vezes, num curso tradicional de língua, onde eu foco só a estrutura, todas essas atividades não aparecem. Então, no nosso curso, eu tenho que prever momentos de escrita, de leitura, de vídeo, para viagem, conversação. Isso tem que estar, desde o início, no meu planejamento, quando eu vou lá montar o meu cronograma do curso, quando eu vou montar os meus planos de aula. E aí, o modelinho que eu vou trazer para vocês de cronograma, né? Então, nós temos lá você vai preencher com a língua estrangeira, o nível da língua que você seleciona, o seu nome. São 30 horas, tá? Isso já está estabelecido. Atividades. Vão ser atividades síncronas e assíncronas. Eu falo um pouquinho mais no próximo vídeo do ensino híbrido. O ambiente virtual. Na maioria, o pessoal usa o Google Classroom, mas você é livre para usar o Teleduc, o Moodle, o Edmodo, e várias outras plataformas, desde que você tenha um ambiente virtual. Aqui é interessante pontuar que o ambiente virtual é onde eu posto as atividades. Por exemplo, o Google Classroom, eu vou postar as atividades lá. Não é a minha ferramenta para mensagens instantâneas, porque o Google Classroom ele manda um e-mail. Por isso que eu posto uma atividade, ele manda um e-mail para o aluno. Então, ele é só um ambiente virtual. Para mensagens instantâneas, é legal eu ter um outro recurso. E aí eu posso usar o WhatsApp, o Telegram, e o Line, várias outras ferramentas, aí, aplicativos para mensagens instantâneas. Então, eu preciso pensar. Preciso de uma plataforma, um ambiente virtual, e também preciso de um aplicativo para mensagens instantâneas. Os encontros síncronos, quando que vão ser os seus encontros? Se é segunda e quarta, se é terça e quinta, e o horário, né, o período, em que horário ele vai acontecer. O projeto, isso aqui é o que deixa todo mundo assim, muito preocupado. Durante o curso, qual projeto eu desenvolverei com os meus alunos? Podem ser projetos de escrita, por exemplo, cartas, crônicas, livros, ou de produção oral, podcasts, canal no YouTube, entrevistas, e aí uma infinidade de exemplos, ou temáticos, cultura de um ou mais países, folclore, lendas, gastronomia. O importante é responder a seguinte pergunta: quando acabar meu curso, de que o meu aluno se lembrará? E esse projeto não é um projeto, eu brinco que não é aquele projeto que a gente faz quando está na educação infantil, fundamental 1, que a professora ensaia uma música uma semana antes de apresentar. Isso não é um projeto, isso é uma apresentação momentânea para um objetivo muito específico ali, que é mostrar para os pais. O que eu quero de vocês é um projeto que comece no início do curso e que apareça durante todo o curso. Por exemplo, Edson, decidi que eu vou trabalhar com crônicas. Perfeito. Então, o seu projeto vai ser crônicas. Vai ser um autor específico, um período específico, um livro específico de crônicas, ou vai ter uma temática, as crônicas, ou não?
Ah, não, decidi trabalhar crônicas de modo geral e eu vou selecionando as crônicas segundo o tema que eu quero trabalhar na aula. Beleza. O seu aluno precisa ler essas crônicas. Ele precisa conhecer as crônicas na língua estrangeira. Então, não é só pedir para ele escrever uma crônica no final do curso. Eu quero que você traga crônicas para ele ler no começo, que ele tenha contato, que ele faça atividade com essas crônicas, que ele reescreva o final dessas crônicas, até ele propor uma nova crônica, ele escrever uma crônica. Eu vou trazer isso um pouquinho mais no quarto vídeo, que vai ser sobre sequência didática e projetos, tá? Mas não se preocupem que é importante pensar desde o início. E aí eu vou colocar dentro do meu cronograma as minhas aulas. Isso aqui, gente, é um cronograma para a gente ter um norte, tá? Não é para você seguir ao pé da risca. Nossa, agora eu marquei que na aula 1 eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não, é para você saber o que você vai fazer no semestre. Conta lá quantas aulas eu tenho, são 10 semanas. Posso dividir por aula, posso dividir por semana. Então, assim, naquela semana, o que eu vou fazer? Aqui seria a semana 1, né? Essa aula 1, ela é síncrona, que é a videochamada, ou ela é assíncrona, que é a tarefa? Ah, não, é a aula síncrona. Qual é o objetivo dessa aula? O que que eu vou, quais são as atividades? Quais são os recursos? Muito sucinto, só para eu bater o olho e falar assim, ah, ele vai fazer isso no primeiro dia. E qual que é a segunda aula? Tem que ter continuidade, tá? Uma aula tem que conversar com a outra. Ah, a primeira semana é isso. A segunda semana, que é a aula 3 e 4. Ah, se na primeira semana os meus alunos se apresentaram e leram uma crônica para a gente ver algumas questões básicas da língua, nessa segunda semana a gente vai ler uma segunda crônica. E aí, dessa crônica, eu vou tirar o verbo no presente. Mas o verbo eu não vou trabalhar na minha aula síncrona, eu vou trabalhar na minha aula assíncrona e pensar o que eu vou fazer em cada aula. Gente, preparar um curso é sentar e procurar materiais, procurar textos, procurar vídeos, se organizar para não ter que fazer tudo na hora que vai dar aula, para não ter que preparar a aula nem a hora antes de começar. Então, é para isso que tem que ter um planejamento. E quando eu olho para esse planejamento como um todo, eu tenho que olhar e falar assim, bom, estou começando aqui, lendo uma crônica, na segunda semana eu estou mudando o final de uma crônica, na terceira semana a gente está vendo os personagens de uma terceira crônica, na quarta semana eles estão assistindo uma crônica, ouvindo uma crônica, e eu preciso ter sequência dentro disso, tá? Bom, esse é o nosso cronograma, não tem muita coisa, e aí o que é importante para pensar no planejamento, tá? Em um planejamento adequado, o professor e a professora devem se pautar não apenas em orientações de documentos oficiais e em conteúdos pré-estabelecidos em livros didáticos, mas avaliar as noções de língua e cultura que subjazem tais orientações e conteúdos. Ademais, é necessário refletir acerca de questões inerentes a seu contexto específico, como a motivação dos alunos, o grau de interesse, os recursos disponíveis na escola, a possibilidade de uso da internet em sala e fora dela, a natureza dialógica da linguagem e premissas teóricas do campo do ensino e aprendizagem de línguas, entre outros inúmeros fatores. Embora nem todo mundo tenha passado pelo terceiro ano e visto a disciplina de metodologia de ensino de línguas, todo mundo passou já pelo primeiro e segundo, já viu didática, já viu algumas questões sobre a educação bancária de Paulo Freire, e essas concepções de ensino, todo mundo viu como organizar minimamente o que é ser professor, o que é organizar uma aula. Todo mundo já passou por experiências de aulas positivas e sabem que as aulas positivas são cansativas. Isso tudo agora tem que aparecer aqui nesse cronograma que você vai fazer. E aí, a professora Cibele, que é a Rosenfield, ela vai mostrar para a gente nesse trabalho dela, que está na referência, no final eu deixo para vocês, como organizar a aula, né? Então, a gente pensou lá no nosso cronograma, então eu tenho os tópicos bem amplos do que eu vou fazer no meu cronograma, já sei o meu projeto, então agora eu vou pensar numa aula. Como que eu vou organizar a minha primeira aula? E ela coloca essa figura bem didática para a gente, que é a representação da aula de línguas estrangeiras. Então, tá lá, ó.
objetivos didáticos pedagógicos, objetivos comunicativos e linguísticos, desenvolvimento do letramento crítico e dos multiletramentos. É a fase 1 aqui, ó, seleção do material para apresentar os conteúdos desejados. Então, eu começo selecionando o material. Se eu vou trabalhar com crônica, eu começo selecionando a minha crônica. Ah, mas eu trabalho com contos, começo selecionando o meu conto. E assim sucessivamente. Abordagem de ensino do professor, condições institucionais. Então, esses três vão aparecer dentro da aula. Na fase 1 de seleção do material, na fase 2 do aquecimento e introdução do tema do material selecionado na fase 1. Então, eu preciso introduzir esse tema. Então, se eu vou trabalhar apresentação pessoal, eu preciso introduzir essa temática para os alunos, ou se eu vou trabalhar sobre coisas de cozinha, o que eles conhecem, o que eles fazem, o que eles usam. E aí eu venho com o trabalho, com o material selecionado na terceira fase, e a quarta fase seria a prática, o uso livre e o fechamento da aula. Tá? Então, nós temos aí bem dividido, selecionar o material, que seria uma pré-aula, primeiro momento da aula, introduzir a temática, segundo momento da aula, trabalhar com o material que eu organizei, quarto momento da aula, fazer uma conclusão aí e deixar uma atividade para casa, tá? E sempre lembrar assim, para quem eu vou ensinar, por que eu vou ensinar, o que eu vou ensinar, como ensinar e como verificar a aprendizagem desse meu aluno. Então, essas perguntas são importantes para a gente sempre ter em mente. Eu sei que olhando assim no primeiro momento são muitas coisas, mas é importante a gente pensar nisso, pausa o vídeo, assiste de novo, vai anotando. Quando você pensa no seu curso, Edson, mas eu estou montando meu curso sem conhecer os meus alunos. Calma, o seu cronograma ele vai passar por modificações, mas é interessante você chegar lá com alguma coisa, para você não ficar, sem chegar na aula e não ter nada preparado, tá? Não sei quem são os meus alunos, faz informes antes de começar, envia para eles, vocês estão fazendo as matrículas com antecedência, manda um informe para os alunos, pergunta o que eles fazem, a idade, os objetivos deles, já se organizem antes. Então, portanto, e aí são palavras minhas aqui, tá? Quando elaboro um objetivo para uma aula, eu expresso minhas crenças e visões sobre o que é ensinar e aprender uma língua. Além disso, indiretamente, já determino o papel do meu aluno e o meu nas atividades a serem desenvolvidas. A gente vai ver isso no modelinho de plano de aula que eu vou apresentar já. E nada adiantará utilizar o mais novo recurso tecnológico na aula, pois estarei vestindo um aspecto gramatical, de comunicativo e interativo, sem que realmente ocorra uma mudança. Então, não adianta trazer o último recurso e fazer a mesma coisa de um modelo tradicional, está lá na frente apresentando para vocês. Não adianta nada. Tá? E aí é só vestir o velho com uma roupa nova. Vamos para o nosso planinho de aula. Gente, eu trouxe um plano de aula que já foi um plano que nós utilizamos lá em 2020, eu, a Maiara e a Viva, quando nós montamos um curso para todos os centros de línguas, então eu resgatei o plano de lá, porque o plano vai ser, o modelo vai ser o mesmo, né? Então nós temos lá nome do professor, da professora, a língua estrangeira que ele leciona, nós colocamos português porque o curso era para formação de professores em português. A duração da aula, então 1h30, o número de alunos que eu tenho, eu tenho 20 alunos, eu tenho 10, o objetivo da minha aula, e aqui o objetivo, gente, vamos lá, até aqui, ó, dê preferência a objetivos que coloquem seus alunos para desempenhar alguma ação. O objetivo sempre vai começar com o verbo no infinitivo, então nós temos aqui discutir, gravar, analisar. Discutir as experiências com aplicativos e sites para as aulas de língua estrangeira, porque na aula anterior a essa, os alunos já tinham que ter selecionado aplicativos e sites da língua estrangeira e testá-los. Gravar um vídeo no Flipgrid, que é um aplicativo bem bacana, para quem não conhece, dá uma pesquisada lá, assiste um vídeo no YouTube que você consegue gravar pequenos vídeos. Então, olha, gravar um vídeo no Flipgrid, não sou eu, professor, é o meu aluno. Olha como eu coloco a ação para o meu aluno. Analisar o roteiro para o plano de aula. Analisar isso. Então, o nosso objetivo é isso. Discutir o que eles tinham feito na semana, durante a semana de tarefa,
gravar um vídeo sobre as suas experiências e analisar esse roteiro aqui. É uma aula síncrona, um modelo síncrono, os conteúdos. Experiências em relato das buscas por aplicativos e sites para aula de língua estrangeira, plano de aula, o que é, como se faz, que é esse planinho que eu estou apresentando para vocês. Recursos, Google Meet, site do Flipgrid, PowerPoint. Utilize diferentes ferramentas. Aqui nos conteúdos, gente, na aula de língua de vocês, aqui vai aparecer o conteúdo gramatical, não aqui no objetivo. O meu objetivo nunca vai ser ensinar o verbo to be, por exemplo. O inglês é o clássico, né? Acho que a gente acaba falando muito disso, porque o meu objetivo não é ensinar o verbo to be. O meu objetivo é ensinar o meu aluno a se apresentar. Então, aqui, o objetivo é se apresentar na língua estrangeira. Então, apresentação básica, ou falar dos gostos pessoais. Esse é um objetivo. O meu conteúdo aqui pode ser o verbo to be, pode ser o verbo gostar, e aqui vai ter o conteúdo, tá? Lembrando sempre que eu não vou começar já apresentando o verbo para eles, eu vou fazer um contexto de uso, aí um vídeo, um exemplo, pensando sempre no meu projeto. Então, essa é a primeira parte do plano de aula. Vamos para a segunda parte, que é a organização do tempo da aula, tá? Então, o plano que eu vou disponibilizar para vocês, ele está dividido em 3 momentos. Vocês podem fazer mais momentos, tá? Tenho aqui os momentos, a atividade, a duração de cada atividade, uma duração prevista aí por vocês, o papel do aluno e o papel do professor. Vamos dar uma olhada aqui em alguns. Ó, apresentação das experiências e buscas realizadas durante a semana sobre aplicativos e sites que podem auxiliar as aulas de língua estrangeira. Tempo, 15 minutos. Os alunos terão o papel principal nesse momento da aula. São eles que pesquisaram, eles que vão falar sobre as experiências deles. O professor é só mediar a discussão. É importante pensar no papel do aluno e no papel do professor, por mais que ainda seja algo muito novo para vocês, porque, assim, se o meu objetivo é que os meus alunos falem, então eu preciso dar mais protagonismo a eles. Agora, se o meu objetivo é apresentar o verbo to be, o protagonismo do meu aluno diminui, porque sou eu falando. Então, eu tenho que pensar nisso. Quem que vai fazer a ação? É o meu aluno ou sou eu? Qual é o papel que ele desempenha naquela atividade? Qual é o papel que eu desempenho? E aí, repara também na divisão do tempo. A gente tem uma hora e meia. Então, quanto tempo leva cada atividade? E aqui só 2 coisinhas. Dividir a aula em momentos lhes ajudará a organizá-la e dê protagonismo ao seu aluno. Protagonismo é a palavra-chave aqui desse vídeo. A proposta de pensar no papel desempenhado por docentes e discentes ajuda a refletir nossa concepção de ensino-aprendizagem. Se todas as atividades que eu preparei, sei lá, eu preparei 3 atividades de 30 minutos cada e todas sou eu falando. Qual é o protagonismo do meu aluno se ele só vai ouvir? Será que ele tem mais protagonismo do que eu ou menos? Tem que intercalar isso aí. Eu posso ter um momento de maior protagonismo e ele outro momento de maior protagonismo. Tem que dividir isso aí, porque senão fica só um papel muito de cima para baixo e a gente vai ter ali a educação bancária que é tão criticada e que Paulo Freire já explicou tanto para a gente. A última parte do nosso planinho de aula é a avaliação. O que pode ser feito para observar se os objetivos da aula foram cumpridos. E os recursos de personalização pós-avaliação. Então, assim, terminei a minha aula. O que eu posso fazer para ver se o objetivo foi cumprido? Se o meu objetivo era fazer uma apresentação básica, o Flipgrid está aí ajudando a gente para gravar um pequeno videozinho para ver se o meu aluno entendeu. Eu vou pedir para o meu aluno fazer uma apresentação básica, eu vou deixar como tarefa para o momento assíncrono, a gravação, eu vou deixar como tarefa por questões estruturais sobre o que nós vimos, eu vou deixar um desafio. Então, assim, de modo que eu consiga ter esse feedback se foi alcançado o objetivo ou não. Evite deixar a avaliação para momentos finais do curso, pois isso não lhe permite ter uma visão do percurso. Lembre-se também que a avaliação não se resume à aplicação de uma prova, teste final. Utilize atividades, exercícios, tarefas, conversas, etc.
Por que que eu marco isso, gente? Vamos pensar, lá no meu cronograma, eu montei, vou até voltar aqui, ó, no meu slide do cronograma. Vamos pensar que eu montei aqui essas 8 aulas que está aparecendo, que esse é o meu curso. São 8 encontros, são 4 semanas. Então, que é um mês de aula. E aí, eu resolvi dar uma prova aqui na aula 7. E na aula 8 eu faço uma confraternização. E aí, eu tenho 20 alunos. Desses 20 alunos, 5 eu percebi na prova que eles não estavam entendendo. Só que aí eu já não tenho mais tempo hábil para recuperá-los, porque a próxima aula já é a confraternização e acabou meu curso. Então, eu preciso dar uma avaliação ao término de cada semana, ao término de cada aula. Eu preciso propor aqui uma tarefa. Aqui eu vou propor um vídeo. Aqui eu vou propor um diário. Aqui eu vou propor uma escrita. Então, eu preciso ter essa avaliação constante. Teve gente que propôs diário reflexivo ao término de cada aula. O aluno tinha que escrever um parágrafo do que ele entendeu como foi a aula. Perfeito. É isso que a gente precisa fazer para poder acompanhar os nossos alunos. E, por favor, não peçam coisas que vocês não vão ler ou que vocês não vão conseguir dar um feedback para o aluno. Ninguém gosta de fazer algo que depois não tem retorno. A gente, quando está na graduação e isso acontece, ficamos muito bravos. Não repitam essa ação. Se eu pedir um fichamento, leia o fichamento. Se eu pedir um comentário no fórum, se organize entre a dupla para ler o comentário no fórum. Ah, não, eu pedi só um parágrafo no diário. Se organize entre a dupla de vocês para ler esse parágrafo e poder dar um ok, pelo menos, para o aluno dizer que foi visto e que foi lido e vai ser comentado em sala. E aqui, gente, eu deixo as referências para vocês. Eu indico muito esse livro, para quem não conhece, Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas, que é do professor José Almeida Filho. Esse livro sobre ensino híbrido é o que eu vou me pautar para falar de ensino híbrido no próximo vídeo. E esse artigo da professora Cibele e do professor Nelson, Reflexões Teóricas sobre a Aula de Língua Estrangeira, organizando materiais, analisando contextos, definindo percursos, é uma leitura importante para quem está começando aí e pensar a organização da aula de língua estrangeira. Gente, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.